pessoal, é um prazer estar aqui a convite do Instituto Unidos pela Vida para comentar a respeito das ações dos moduladores. Vocês sabem que atualmente milhares de pacientes com fibrose cística têm recebido modulador da proteína CFTR com uma resposta excelente, né? Melhora das manifestações respiratórias, das manifestações das vias aéreas superiores, da sinusite, ganho de peso e uma melhora significativa na qualidade de vida, né? E isso tem até permitido, em muitos pacientes, a retirada de medicamentos usados rotineiramente e tradicionalmente para o acometimento das vias aéreas nos pacientes com fibrose cística. Em relação às manifestações digestivas, também tem sido documentado uma melhora dessas manifestações, principalmente da dor abdominal, das evacuações e do eventual episódios de refluxo, em resposta ao uso dos moduladores. Em relação à insuficiência pancreática, que é o que demanda o uso das enzimas pancreáticas, infelizmente, como o uso aprovado no Brasil e liberado pelo SUS para pacientes com mais de 6 anos, a resposta que também foi documentada na literatura para os pacientes acima de 6 anos é que alguns pacientes revertem, melhoram a função pancreática a ponto até de diminuir a dose das enzimas ou suspender as enzimas, o uso das enzimas. Mas a grande maioria dos pacientes que começam a utilizar modulador a partir de 6 anos tem mantido a insuficiência pancreática, ou seja, a necessidade de usar enzimas, às vezes em doses menores, mas às vezes nas doses tradicionais e em algumas condições até com aumento da dose das enzimas, porque os pacientes passam a comer muito mais do que comiam anteriormente ao uso dos moduladores. Isso tem razões que são importantes serem passadas para vocês para entenderem a necessidade de investigar durante o uso dos moduladores se a insuficiência pancreática melhorou, se ela desapareceu ou se ela mantém, para justificar o uso ou liberação parcial ou total das enzimas, né? Como é que isso pode ser feito? Após o uso dos moduladores, o exame padrão ouro para orientar a mudança da dose das enzimas seria a dosagem da elastase pancreática fecal, que é um exame que já está liberado pelo SUS, né? Mas infelizmente não é realizado ainda em vários centros de referência para fibrose cística. Então, esse exame deve ser procurado, deve ser tentado realizá-lo para manipular. Eventualmente, existem exames outros possíveis de serem referenciados para ver a melhora da função pancreática, né? E isso deve ser discutido, conversado com o pessoal da gastroenterologia, o pessoal da nutrição, dos centros de referência. O importante, o recado que eu deixaria aqui é que a manipulação da dose das enzimas pancreáticas após o uso dos moduladores não deve ser manipulado pelo ganho de peso, que é expressivo e é importante, mas ele acontece por diminuição da atividade inflamatória, por diminuição do gasto de energia, muitas vezes com um ganho de peso, né? O indivíduo passa a gastar menos energia porque melhorou a doença respiratória, porque melhorou a inflamação intestinal, porém a insuficiência pancreática é mantida e a necessidade da reposição das enzimas também. E isso tem importância porque na vigência de uma insuficiência pancreática, ainda que parcialmente controlado, a gente tem alteração da flora intestinal, das bactérias que normalmente compõem o que a gente chama de microbiota intestinal. E essa microbiota, muitas vezes, é que potencializa a atividade inflamatória, não só no intestino, como em outros sistemas e outros órgãos do organismo.
Então, é importante, e o recado que fica é, após o início do uso dos moduladores, a necessidade de avaliar se houve recuperação parcial ou total da função pancreática, para que haja diminuição ou até suspensão das enzimas. E isso também é importante até que os pacientes comecem a receber moduladores numa idade mais precoce. Vocês também sabem que já há solicitação para a liberação das enzimas dos moduladores a partir de 2 anos de idade, né? O que seguramente vai possibilitar uma reversão muito maior da função pancreática. Então, nós temos que aguardar essa liberação. Mesmo assim, nos pacientes que estão, de uma maneira judicial, recebendo o modulador abaixo de 6 anos, mesmo assim, deve ser avaliada a função pancreática, tá bom? Fica aí a minha orientação, minha sugestão. Um grande abraço a vocês e obrigado.